março, o mês que o Peru guarda como sagrado. Um homem velho caminha descalço sobre a terra seca de Sanya. Não há sandálias nos seus pés. Ele as deu para um mendigo 2 dias antes, junto com o último pedaço de pão que tinha. O sol andino cai vertical sobre sua cabeça branca. Cada passo é um esforço. Cada respiração, um ato de vontade. Ele sabe que não vai voltar. Não porque teme, mas porque Deus lhe disse. E ele conhece a voz de Deus melhor do que conhece a própria dor no corpo. O nome dele é Turíbio. E neste 23 de março de 1606, ele está morrendo. Não fugindo da morte, mas caminhando em direção a ela, com a calma de quem vai ao encontro de um amigo antigo. Seus lábios se movem. São os salmos. Sempre os salmos. Mas para entender quem é este homem, este bispo descalço que morreu sem um tostão e transformou um continente, você precisa ir muito mais longe. Você precisa voltar à Espanha. Há um menino que rezava de joelhos no chão frio da cozinha, enquanto os outros filhos da nobreza dormiam. O Peru colonial de 1581 não era o paraíso que os mapas europeus desenhavam. Era uma terra em chamas, não de guerra, mas de algo mais lento e mais cruel, a exploração metódica de um povo. Os indígenas quechuas e aimarás, homens, mulheres e crianças, eram forçados a trabalhar nas minas de prata de Potosí até morrer. Padres corrompidos cobravam taxas absurdas pelos sacramentos. A igreja, que deveria ser mãe, havia se tornado mais um braço do poder colonial. Neste cenário chegou Turíbio. Não com exército, não com ouro, com uma batina surrada e um caderninho de notas onde anotava, em quechua e aimará, as palavras que aprendia a cada aldeia que visitava. Ele tinha chegado como arcebispo nomeado pelo rei, leigo, professor de direito, juiz da Inquisição. Um homem que literalmente nem era padre quando foi escolhido. E diante disso, ele próprio protestou. Os cânones proíbem isso. Mas o rei insistiu. E Deus, ao que parece, concordou com o rei. Em questão de meses, Turíbio foi ordenado sacerdote, depois bispo, e partiu para o fim do mundo. Para a maior diocese das Américas, 400 milhas de litoral, depois as montanhas, depois o desconhecido. Imagine andar a pé pelos Andes, não com trilhas sinalizadas, com caminhos de terra que desaparecem na neblina, com rios que não têm pontes, com montanhas que matam de frio em julho e de calor em janeiro. Imagine fazer isso por 25 anos, com 60 anos de idade, sem se queixar. Turíbio caminhou 15 mil quilômetros pela diocese. 15 mil. O equivalente a cruzar o Brasil de norte a sul 3 vezes. E em cada aldeia que chegava, por mais remota, por mais pobre, por mais desconfiada que fosse, ele sentava no chão com os índios. Aprendia as palavras deles, batizava, confessava, confirmava. Havia colonos espanhóis que o odiavam por isso, que o chamavam de ingênuo, de fraco, de traidor dos seus. E Turíbio, que havia sido juiz da Inquisição, um homem que conhecia o peso das palavras, respondia com uma frase que ficou gravada na história. Cristo disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou o costume. Não havia resposta para isso, porque não havia refutação. Em 1590, numa tarde de sol, um bispo velho ungiu com o crisma uma jovem limenha de 18 anos, chamada Isabel. Ela ficou conhecida como Rosa, Santa Rosa de Lima. Nesse mesmo período, ele confirmou um jovem mestiço quieto, filho de um fidalgo espanhol e de uma escrava africana. Martinho, São Martinho de Porres. Turíbio não sabia que estava ungindo santos. Ele apenas fazia o que sempre fez, levar o sacramento a quem precisava. Quando a peste veio ao Peru, Turíbio foi o primeiro a entrar nos bairros contaminados.
Quando as minas de Potosí engoliam famílias inteiras, ele foi pessoalmente ao vice-rei exigir providências e saiu de lá sem concessões, mas sem recuar. E quando percebeu que estava ficando sem tempo, não pela doença, mas por uma certeza interior que não sabia explicar, ele convocou seus auxiliares e distribuiu tudo: as roupas, os livros, o pouco dinheiro que guardava para viagens, tudo para os pobres. Na noite de 22 de março de 1606, Turíbio reuniu os que estavam com ele e disse com voz calma, quase alegre: "Amanhã parto, já é hora." Na manhã seguinte, 23 de março, quinta-feira santa, ele recebeu o viático, murmurou os últimos salmos e fechou os olhos. Turíbio não escreveu livros, não deixou tratados, não construiu impérios, deixou algo mais difícil de demolir: uma igreja que aprendeu a falar a língua dos pobres. O seminário que ele fundou em Lima, o primeiro das Américas, ainda existe. Os concílios que ele convocou moldaram a estrutura da igreja latino-americana por séculos. E os 3 santos que ele crismou, Rosa, Martinho, Francisco Solano, são o fruto mais visível de uma semente que ele plantou com os pés na lama dos Andes. Em 1983, João Paulo II o proclamou padroeiro de todo o episcopado latino-americano. Hoje, 23 de março, a igreja lembra deste homem. Este bispo que poderia ter ficado em Salamanca, ensinando direito em salas aquecidas, que escolheu os Andes, que escolheu os índios, que escolheu a verdade sobre o costume. E você, o que está escolhendo? Ó Deus, que fizestes do bispo Santo Turíbio um modelo de zelo pastoral, concedei-nos por sua intercessão imitar sua caridade e coragem na defesa da verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Turíbio de Mogrovejo, rogai por nós.